Gravando. Então, oficialmente, né? Bom dia a todos e a todas. É uma alegria imensa estar com vocês aqui na reunião do COMPAS, Conselho Municipal de Cultura de Paz aqui de Londrina. Nós temos um movimento pela paz e não violência, a Londrina Paziando, há 20 anos. O Conselho Municipal tem 12 anos de trabalho na área de educação para a cultura de paz. E a gente, então, com a pandemia, resolveu abrir a nossa reunião, que sempre foi toda quarta, neste horário, né? E agora a gente tem recebido gente do Brasil todo para participar da reunião do Conselho, que nos enche de alegria, né? Nos traz conhecimento, amplia os nossos contatos todos. Hoje a gente convidou a professora Lia Diskin, que, como eu já falei para vários que estavam aqui antes, ela vai falar uns 40 minutos, ela vai ter que encerrar às 10h30, porque ela tem uma outra teleconferência, então a gente vai cumprir o horário certinho, mas aí ela falando, a gente vai abrir o microfone de cada um por vez, para a pessoa falar de onde é, da instituição, né, não delongadamente, né, e fazer uma pergunta ou um comentário sobre a fala da professora Lia. A professora Lia diz que a Sarena, ela representante da Unesco, né, na década para a superação da violência, faz e fez um trabalho excelente aqui no Brasil, criando várias instituições, fomentando, né, o próprio Conselho começou com a ideia da Lia Diskin, do Palas Athena, de ter Conselho Municipal, né, então nós iniciamos com essa ideia, foi lá que eu vi pela primeira vez, e aí está aqui o Conselho com 12 anos. Há 10 anos atrás, a Lia veio aqui em Londrina, ela tem editora, ela é editora de vários livros, mas, enfim, ela fez este livro aqui, né? E ela veio lançar aqui em Londrina o livro, nós convidamos, ela aceitou, ela veio aqui lançar. Há 10 anos, a gente estava comemorando os 10 anos. Esse ano, Lia, nós estamos comemorando os 20 anos do movimento, você está aqui de novo, né? Então, é muito, muito bom isso. Eu vou passar para a Lia, eu peço, Lia, que você complemente a sua apresentação, né, e faça aí a sua fala, ok? Então, professora Lia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Luiz Cláudio. É uma alegria imensa estar aqui, novamente, 10 anos após a celebração dos primeiros 10 anos. E eu acho que o único que faltou na sua apresentação, Luiz Cláudio, é dizer que eu falo neste sotaque. Então, espero, por favor, que ele não seja um impedimento de compreensão daquilo que se vai dizer. E se, porventura, de fato não ficar, não é certo, claro, fazem depois uma anotação e no final, tal como, não é certo, anunciou Luiz Cláudio, no final, quando se apresentem vocês, quando façam as colocações do que estão fazendo, do que estão realizando, do que estão projetando realizar de aqui, não é certo, para frente, aí também colocam a pergunta e, se é possível, obviamente, vou responder. Tenho um envolvimento, uma conexão muito grande com todo o que seja o Programa das Nações Unidas da Cultura de Paz. Sabemos perfeitamente que esse foi um programa marcado e pautado em uma década, do ano 2000 ao ano 2010. Entretanto, quando se finalizou 2010, entramos com uma petição para fazer da cultura de paz um programa permanente e não algo que pressuponhamos que está realmente concluído em 10 anos. A humanidade inteira vem desde os primórdios falando da necessidade do cultivo da paz, da necessidade da compreensão das dimensões da paz. E, sem sombra de dúvida, sabemos que em 10 anos isso não fica nem metabolizado, nem enraizado no procedimento cotidiano, nem das pessoas, nem das instituições que congregam, obviamente, as comunidades. Mas minha ligação com a cultura de paz se deve muito mais ao fato de ter, dentro de minhas referências,
conceituais de vida, a figura de Gandhi como um grande mentor. Eu acredito que teve a capacidade, a competência, a inteligência e a perseverança para poder fazer do princípio do ahimsa, do princípio da não violência. Ahimsa é o primeiro princípio dentro das tradições orientais para estarmos aqui, não é certo, na vida. Fez desse ahimsa um plano e um projeto político de emancipação, no caso da libertação do jugo do Império Britânico na Índia, que se alastrou durante praticamente 3 séculos. E como é que ele consegue isso? Criando dinâmicas, criando processos, criando metodologias de ação que impartia, obviamente, a seus seguidores para, nos diferentes recortes, nas diferentes circunstâncias e partes, no certo, do país, poder agir de maneira não violenta, entretanto, reivindicando o direito de uma independência e reivindicando o direito à dignidade como cidadãos desse território. Então, sem sombra de dúvidas, uma das arquiteturas políticas mais exemplares que temos no século XX e que, felizmente, se foi replicando de diferentes maneiras dentro do escopo dos próprios Estados Unidos. Nós estamos vendo isso na figura emblemática de Martin Luther King, orientando, inspirando um procedimento que, condenando a violência da discriminação, não utilize os mesmos meios com os quais essa discriminação se perpetua. E isto é muito importante, porque não é suficiente detectar a injustiça, seja numa lei, seja num processo cultural, em um procedimento comportamental. Não é suficiente percibir a injustiça. O mais importante é encontrar mecanismos pedagógicos, mecanismos cidadãos, capazes de, mostrando a injustiça, dissuadir o agente de injustiça e, em última instância, fazê-lo um aliado na promoção da justiça. Aí está, penso que o coração da grande atividade que Martin Luther King conseguiu desenvolver nos Estados Unidos e que hoje vemos florescer de uma maneira extremamente promissora e extremamente oportuna. E não só nos Estados Unidos, mas isso se vem reverberando no planeta inteiro. Quando nos deparamos com uma Londres que entende que não pode continuar legitimando a presença de um escravocrata, de alguém que lucrou e enriqueceu com a venda de pessoas como se fosse mercadoria, estátua essa que estava no centro da cidade de Londres e é derrubada e permite agora que as próprias autoridades instituídas comecem a revisitar quem estamos admirando, quem estamos emulando e, de algum modo, respaldados em uma história mal revisitada, mal escrita e perpetuada de geração para geração, permite que essas experiências se tornem centro de admiração, centro de respeito e ainda, não é certo, muitas vezes de convocação para continuar a perpetuação dessa injustiça. O mesmo estamos vendo na Bélgica, que as autoridades vão começar a revisitar quais são as referências marcadas em estátuas ou em símbolos que dentro da cidade terminam ou acabam por reverberar procedimentos que não são aceitáveis, não são desejáveis, não são saudáveis. E penso
que, em grande parte, todo o programa da cultura de paz e, no caso da construção de conselhos municipais ou conselhos parlamentares de cultura de paz, tem essa grande missão de poder ampliar as percepções que são invisíveis, ampliar os repertórios que às vezes são escamoteados e escondidos, e a partir dessa ampliação, oxigenar aquilo que permeia a convivência cidadã. Primeiro, conselho parlamentar, não é certo? Porque nesse aspecto foi instituído na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aconteceu já faz muito tempo, no 17 de dezembro de 2002. Ou seja, uma atividade, não é certo, que reverberou no país. Próprio, não é certo, Luiz Cláudio manifestou o fato de o conhecimento que teve sobre a cultura de paz e o programa, insisto, das Nações Unidas, mas delegado à Unesco para ser ampliado e capilarizado dentro das sociedades de todos os países. Aqui no Brasil, tivemos uma gestão extraordinária, não é certo, liderada pelo que hoje é a diretora da Unesco, a doutora Marlova Jovchelevich Noleto, e ela, liderando, não é certo, diferentes movimentos, permitiu dar essa capilaridade da qual estamos falando. O propósito desses conselhos é inspirar, incentivar a criação de políticas públicas comprometidas com a paz e pela paz. Ou seja, o procedimento, o meio para atingir o fim, tem que ser concomitante, tem que ser harmonizante, tem que ser articulado com aquilo que o princípio está sinalizando, o princípio está orientando a ação. E nisto eu gostaria, sobretudo porque estou vendo que são pessoas com repertórios muito experientes, que já têm uma trajetória extremamente longa em alguns casos. A palavra, a linguagem se presta para qualquer coisa. Eu posso utilizar a palavra para justificar uma ação injusta e eu posso utilizar a palavra para condenar uma ação injusta. E eu utilizo, às vezes, os mesmos termos. Isso acontece com o termo paz. De aí que eu venho trabalhando, e de alguma maneira toda a equipe da Palas Atena vem trabalhando, em um repertório de experiências, de saberes, de disciplinas, que dimos o nome de tecnologias da convivência. E eu estive escutando um pouquinho antes de abrir este encontro, que havia alguém mencionando a justiça restaurativa e alguém mencionando as constelações propiciadoras do diálogo e alguém também falando dos círculos de paz. Todas essas são experiências e saberes que, felizmente, hoje temos sistematizados, hoje temos muitas universidades, muitos grupos, muitas entidades e coletivos que estão trabalhando com essas ferramentas preciosas que nos podem conduzir e facilitar o caminho e o trânsito da palavra a concretamente a ação transformadora. A palavra, o discurso, e sobretudo hoje, com as redes sociais, me atrevo a dizer, não é certo, que ficou muito esfacelado, ficou muito esgarçado. Nem sempre se utilizam as palavras com o conhecimento do que elas significam. Hoje se utiliza, por exemplo, o termo fascista
y con eso, obviamente, ¿no es cierto?, haciendo una condenación. Y si vamos a preguntar para la persona que está utilizando esa palabra, ¿qué es o fascismo? ¿Por qué es condenable? Simplesmente no sabe. No sabe cómo se gestó, no sabe qué aconteció en el século XX, no sabe cómo se dio la historia, no sabe cómo se dieron los enredos. Entonces estamos utilizando muchos términos, aspas, que circulan en nuestras redes y ni siempre se tiene el tiempo necesario para poder realmente comprender cuál es el sentido intrínseco de ese término. Es por eso que yo volto y retomo o Manifiesto 2000. Estamos aquí con la tela, ¿no es cierto?, atrás, con el flip chart atrás, que espero que todos tengan acceso. Este manifiesto, que surgió de una reunión de premios Nobel de Paz congregado en las Naciones Unidas para celebrar los 50 años de la Declaración de los Derechos Humanos, esos premios Nobel de Paz reunidos, cuando fueron solicitados para crear algún texto, crear alguna carta, crear algún convite para adentrarnos en el século XXI, esto acontecía, ¿no es cierto?, 3 años antes del ingreso del século XXI, simplesmente resumieron sus anseios, sus esperanzas, sus percepciones de un horizonte saludable para el século XXI con 6 puntos. Y vean que esos 6 puntos do Manifiesto 2000 comienza por respeitar a vida. Y el termo respeito, por favor, está muy longe de ser obediencia. Respeitar no significa ser obediente. Muito menos cuando estamos falando respeitar a vida. Ou seja, respeitar aquilo que, com uma trajetória de bilhões de anos, nunca esqueçamos que a vida tem uma trajetória de praticamente 6 bilhões de anos, desde os primeiros unicelulares, até a complexidade de isto que vamos a chamar, não é certo, Homo sapiens, até chegar a isso, passaram miles, dezenas de miles de espécies vivas, cada uma delegando e cada uma aportando às outras uma experiência que se va amalgamando con la nueva oportunidad y con la nueva posibilidad de repertorios de adaptación a un medio ambiente, hasta llegarmos a esto. Algo tan inusitado cuanto Homo sapiens, que a pesar de su fragilidad física, consigue a través da imaginación, a través do poder creativo, a través da consciência, criar instrumentos que nos permiten reconocer o micro a través de un microscopio, reconocer o macro a través de un telescopio. No sabemos que no poseemos esos poderes nos sentidos, mas sabemos construir instrumentos que nos dan acceso a esas expresiones, ¿no es cierto?, de vida. Vida que puede ser una bacteria, vida que puede ser un virus, no cual tenemos miles de pesquisadores en este mismo momento, debruzados en centenas o tal vez miles de universidades y laboratorios, procurando encontrar alguna vacina o algún remedio para situación, ¿no es cierto?, pandémica que asoló o planeta inteiro. Y es importante, ¿no es cierto?, percibir que cuando colocaron respeto a vida, no se referían únicamente a vida individual, a vida singular que cada uno de nos porta.
se estaban refiriendo a una vida que está transmigrando de especie en especie, y no caso noso, de geración a geración, cumpliendo un propósito que obviamente escapa a nuestra comprensión. Mas no caso noso está muy claro que en términos de conciencia sabemos que es un cuerpo social saludable, en términos de conciencia sabemos que estamos longe de sustentar un tejido social saudável, na cual as interacciones y as contribuciones possam fluir de manera natural, y no apenas de manera natural, mas también de manera voluntaria, no sentido de nos conclamar aquele outro que tem uma experiência distante, que pertence a um nicho cultural diferente, que tem um repertório de crenças também, não é certo, que não fazem parte de nossa formação familiar, e conclamamos e chamamos para algo que hoje podemos chamar interdisciplinaridade e, mais ainda, transdisciplinariedade. Todos esos repertorios de saberes que estaban isolados, que estaban afastados, de algún modo con especializaciones que permitieron, por favor, no solo contra a especialización permitió un aprofundamiento no conocimiento, mas cuando se isoló do corpo cognitivo que a humanidade como um todo está produzindo, simplesmente perdeu o enriquecimento com o meio, perdeu o enriquecimento com a integração em uma totalidade de vida que se expressa com cada uma de nossas singularidades. Então, quando falamos de respeitar a vida, insisto, não nos estamos referindo a obediência, porque muitas vezes para respeitar a vida eu tenho que desobedecer, eu me tenho que tornar um objetor de consciência. E foi em grande parte pelos objetores de consciência, ou seja, aqueles que contestaram normas, leis, procedimentos e regras que estavam imbricados a través da legalidade dentro de uma sociedade ou de uma comunidade de vida, por ser objetor, não é certo, de consciência, permitiu que a humanidade como um todo, pudesse dar um passo na frente no processo civilizatório. Por quê? Simplesmente porque nós, como espécie, não somos um produto acabado. Nós nos estamos fazendo. Cada geração está aportando seu saber e sua sensibilidade para o acabamento dessa criatura que, vivendo dentro de um espaço plural, anseia pela paz como um horizonte de confluência de diálogos interpessoais, intrapessoais, intragrupais. Insisto que não é por acaso que isto que vai ser o Manifesto 2000 se vai tornar a semente propulsora do Programa de Cultura de Paz das Nações Unidas tenha começado por respeitar a vida e imediatamente diz rejeitar a violência. E não é a violência apenas física. A violência física não é outra coisa que a extensão já quase que materializada de uma violência de pensamento, de uma violência de linguagem, de uma violência de cultura, inserida na cultura, que simplesmente não se percebe, porque não se percebe, se reproduz nas outras gerações. A violência tem suas faces.
nós tivemos, não é certo, a alegria de poder receber na primeira década da cultura de paz, o professor Johann Galtung. Professor Johann Galtung, que neste momento deve estar mais ou menos, não sei, com 90 ou 90 e poucos anos, foi o primeiro professor, o primeiro acadêmico que criou uma disciplina dentro de uma universidade chamada Estudos de Paz, que justamente, não é certo, teve na Noruega, na Universidade de Oslo, a primeira matriz pedagógica. Nesses estudos, o professor Johann Galtung justamente quis colocar um holofote em algo que não se via. Nós, que é o que tínhamos nos repertórios de história, que temos nossos, não é certo, livros de história, em nossos currículos escolares de história, as grandes guerras, as grandes invasões, os grandes imperadores, os grandes tiranos, os grandes, em última instância, não é certo, violentos. Mas há uma outra história que permitiu evitar mais mazelas, que permitiu criar negociações, criar acordos, criar aquilo que hoje chamamos mediação de conflitos. E essa história não está reportada em nossos livros. Essa história não está legitimada em nossos conhecimentos. Esses movimentos que justamente permitiram ações tão extraordinárias quanto aquelas que aconteceram, não é certo, na Dinamarca, quando o exército nazista entra no território e insta, era o rei nesse momento, não é certo, insta a monarquia que, por favor, dê e assine quem são as identidades judias dentro de seu país, dentro, não é certo, desse território. Que é o que faz o rei? Simplesmente, não é certo, coloca uma faixa com estrela significativa justamente da tradição judaica, a estrela de David, no braço, e começa a andar de bicicleta de ponta a ponta no centro da cidade, convocando de maneira silenciosa a população a que todos vestiessem essa faixa e, consequentemente, não se pudesse saber quem eram os judeus. Miles de vidas foram salvas dessa maneira, pela objeção de consciência desta personalidade que, de maneira inteligentíssima e não usando meios violentos, conseguiu convocar as consciências de seus cidadãos. É isso que talvez nos esteja, não é certo, faltando. Reconhecer as ações inspiradoras dessas personagens, desse passado recente, mas também de um passado longínquo, que levanta sua mão e, na sua coragem e na sua consistência, coerência de meios com fins, diz: isso não é digno, isso não é aceitável, isso não é desejável, isso não é saudável. Essa outra história ainda temos que resgatar. E é também por isso que vamos encontrar nos 8 pontos do Programa de Cultura de Paz, que o primeiro é cultura de paz através da educação. E, obviamente, entendemos por educação a completude de uma autonomia que pode exercer e expressar a sua singularidade. Não estamos falando, não é certo, de
em atender a currículos, por favor, necessários, a gente entende que são necessários, mas atender apenas, não é certo, a currículos instituídos de maneira muitas vezes generalizada para comunidades, para grupos humanos que nem sempre dialogam com essa generalização. Estas questões são as que constituem o respeito. Estas questões são as que nos vão a permitir uma convivência respeituosa, não só entre instituições ou instâncias governamentais, mas também uma atitude respeituosa dentro de nossos lares, dentro de nossas equipes de trabalho, dentro de nosso prédio, os condôminos, nem sempre, por mais que estejam vivendo no mesmo espaço estruturado, nem sempre tem uma atitude permeada pelo respeito para com seus vizinhos. Como conquistamos isso? Como ganhamos esse patamar de coerência entre discurso e ação, entre palavra e comportamento? Penso que aí está a chave do processo. É um exercício, porque todos nós sabemos que somos fruto de um lar que, por sua vez, adoptou, assimilou os repertórios comportamentais de uma sociedade que nem sempre enxergou nas partes não saudáveis de atitudes, comportamentos, regras, procedimentos. O machismo é um cancro dentro da América Latina. O machismo ainda não é certo, é algo que nos assola. E como se construiu o machismo e como damos conta, não é certo, dele? Simplesmente não perpetuando comportamentos que o reafirmem e o nutram. Mas para isso preciso aprender a perceber em profundidade. Eu preciso, não é certo, aprender a enxergar o que não está óbvio, o que não está disponível. Os trotes que se viviam quando se ingressava em uma universidade ou quando se ingressava em uma corporação. Gente, são expressão manifesta de uma humilhação consensuada. E a gente tem que perceber que às vezes participamos nesses comportamentos culturalmente validados, mas que, sem sombra de dúvida, ensinam àquele que o perpetua e aquele que, em última instância, é vítima desse processo, termina corroendo os princípios do respeito. Porque unicamente partindo do respeito é que podemos chegar ao amor. Unicamente partindo do respeito que podemos criar um vínculo afetivo profundo com toda a singularidade que o outro tem, com toda, às vezes, a manifestação de confrontos a minhas opiniões, a minhas crenças que o outro tem. E para isso, eu também tenho que abrir as percepções comigo mesmo. Por que pressuponho que minhas verdades são mais verdadeiras
que as verdades que afirma meu vizinho, que as verdades que afirma, não é certo, meu colega de trabalho, porque acredito que estou mais certo do que aqueles que estão dissentindo de mim. Eu tenho que entender que em mim existem pressupostos. Eu tenho que entender que grandíssima parte de todo o meu capital cognitivo é memória. Memória. E às vezes uma memória ancestral que se perpetua nas novas gerações e que não tendo acesso, porque obviamente vamos fazer parte, não é certo, do inconsciente que cada um carrega, não tendo acesso a isso, não vejo, não enxergo, não consigo dimensionar. Eu tenho pressupostos. Estou em busca da verdade, mas minha busca não me legitima a mim a afirmar que eu já encontrei, porque não a encontrei. Estou buscando. Como está buscando meu colega de trabalho, como está buscando aquele adversário, seja, não é certo, nos esportes, seja na política, seja, não é certo, nas ideias, nas compreensões de realidade. Se não flexibilizo internamente esses muros que me fazem pressupor que eu detento, que eu já tenho a verdade, e com ela tenho o direito de impor-la a outros, simplesmente não vamos dar cabo da violência, não vamos dar cabo dos desrespeitos, não vamos dar cabo aos autoritarismos. Quando dentro de uma sociedade justamente se promove esse tipo de fomento, em que cada um vai à torre, vai ao cume, não é certo, de uma montanha e a partir dela parte a imprimir um modelo de comportamento para os outros, por favor, imbuído das melhores intenções, mas fundado no convencimento de que ele tem a verdade. Quando instamos em uma sociedade a que cada um, aspas, se expresse de maneira irresponsável, que cada um manifieste sua singularidade sem ter em conta que talvez essa manifestação ofende a singularidade de outros, se esgarça o tecido e em vez de termos realmente uma trama de fibras, passamos a ter fibras isoladas que não conseguem construir um corpo civilizatório, que não conseguem construir uma proposta de caminho. Há um dito africano que eu acho muito inspirador. Ele diz: se quer ir rápido, vai sozinho. Mas se quer chegar longe, vai acompanhado. Esse chegar longe, esse poder entender que, da mesma maneira que somos fruto de uma ancestralidade, as gerações futuras terão em nós sua ancestralidade. Entender essa tapeçaria que se vem construindo nos bilhões de anos de vida e a nossa participação nessa tapeçaria, eis, na minha, não é certo, visão, o propósito fundante
do Programa da Cultura de Paz oferecido pelas Nações Unidas. As tecnologias da convivência, por favor, nome que eu dou, porque ainda não há nada que tenha sido academicamente registrado, academicamente consolidado, as tecnologias da convivência, incluindo, logicamente, nisso, qualificar a escuta, aquilo que no Manifesto 2000 nos falavam, ouvir para compreender, ouvir a partir de aquilo que o outro está expressando e não a partir dos pressupostos com os quais eu estou escutando. Essas tecnologias, quando se vão trabalhando em profundidade, por exemplo, não é certo, o diálogo, por exemplo, a justiça restaurativa, por exemplo, os círculos de paz, que não são um mero momento de uma terapia coletiva, por favor, não é isso, e é importante, não é certo? Muito importante sinalizar isso. Terapia coletiva, sem sombra de dúvida, também tem um papel, também tem uma contribuição a dar, mas os círculos têm um objetivo ainda além da simples externação. Tem o propósito de, na escuta qualificada, na escuta respeitosa, poder encontrar elementos que fecundem minha percepção de realidade e, a partir disso, ampliem. Ou ainda, de colocações que, através de uma reflexão sincera e honesta comigo mesmo, posso, não é certo, dizer que não concordo, também de maneira respeitosa. E dentro dessas tecnologias, os jogos cooperativos, dinâmicas, cujo objetivo fundamental, dentro, sejam de esportes, sejam de jogos, de criações lúdicas, criadas na interação, não é certo, de grupos, cujo objetivo nunca é a competição e nunca é querer vencer. Mas o objetivo é querer estar juntos, querer desfrutar juntos, querer participar e aprender juntos. E insisto que essas tecnologias, obviamente, estão se construindo e estão se consolidando, cada uma a partir de o ponto onde está o foco de seu conhecimento, as antropologias, as psicologias, o judiciário, as artes, não é certo, de lidar com a justiça, desde já, não é certo, a educação, cada uma de maneira confluente, poder aportar em essa sementeira bases que viabilizem nossa vocação ao vínculo, nossa vocação a estarmos juntos, a desfrutarmos da companhia um dos outros. Nós, humanos, como todos mamíferos, nascemos não só de um vientre físico, nascemos como humanos a partir de uma coesão afetiva que legitima nossa chegada a este mundo e que, obviamente, deposita em nós os melhores esforços e as melhores vocações para que essa singularidade desabroche e floresça. Se pudermos ainda avançar mais um passo e fazer desse lar
através de uma expansão de consciência, o berço da humanidade inteira, sem sombra de dúvida, entraremos no cenário da compaixão, de criarmos um propósito cotidiano de minimizar o sofrimento alheio, de criar um propósito cotidiano de não ser fonte de mais sofrimento para os outros. E quando falamos de outros, obviamente nos referimos a todas as espécies de vida. Se chegarmos a isso, sem dúvida, não é certo alguma, teremos construído, teremos bordado nessa tapeçaria da vida algo promissor e inspirador para futuras gerações. Não sei, Luiz Cláudio, se estamos com o tempo, não é certo, já esgotado. Sim. Estou à disposição de todos vocês. Obrigado, Lia. É sempre um prazer, nesses últimos 10 anos, ouvir você falar, né? Tão lindamente, com esse sotaque, e traz conceitos profundos, enfim, sempre contribui muito para mim, como pessoa, né? As suas falas, todas que você tem feito nesses últimos tempos, que eu tenho te encontrado, né? Ou virtualmente, ou pessoalmente. Ela já veio 2 vezes aqui em Londrina. Inclusive, para quem entrou agora, eu quero repetir de novo. Olha, ela veio em Londrina 10 anos atrás, nós estávamos aqui celebrando os 10 anos, né? Agora, com 20 anos, ela está aqui de novo, né? Aí ela fez este livro aqui, ela colocou algumas experiências do Brasil naquele momento, e a gente está inserido, né, como um exemplo, né, uma das experiências de construção de paz. Gente, eu vou agora passar para a segunda fase da nossa dinâmica. No fim, olha, se vocês prepararem um cartazinho, a gente, para encerrar o vídeo que está gravando, que vai para o YouTube, todos podem apresentar o cartazinho, aí a gente faz o print da tela, fica uma foto, né? Não é selfie, mas fica uma foto aí para a gente guardar nas nossas memórias. E eu peço, já escrevemos várias vezes, já falei, mas eu peço que vocês, por favor, coloquem um nome, um contato, telefone, e-mail e a cidade. É muito importante a cidade, porque depois eu vou deixar no YouTube o vídeo e vou deixar lá todos os contatos das pessoas que participaram. Agora, nós precisamos realmente terminar às 10h30, porque a professora Lia tem uma outra teleconferência. Então, hoje não vai ter aquele 5 minutos, 10 minutos a mais. 10h30 a gente vai terminar mesmo. E agora já são 9h56 aqui no meu relógio. Nós temos 27 pessoas. Se cada um que tiver aqui falar 30, já acabou o tempo. Então, nós vamos dar a palavra às pessoas de Londrina que eu conheço aqui, eu vou pular, eu vou seguir essa lista aqui do chat, por ordem alfabética. Eu peço para as pessoas que sejam rápidas, né? Por uma questão de tempo, sejam rápidas, fala 30 segundos, se apresenta, diz a cidade, não dá nem para falar muito do seu trabalho, mas, enfim, se apresenta, sou de tal lugar, faço tal coisa, se quiser falar. Se quiser fazer uma pergunta, vamos pôr no chat para ganhar tempo, porque aí a pessoa também faz a pergunta sucinta, e aí a Silvia lê no final. Fica melhor. A Silvia lê as perguntas, né? Fica registrado no chat, a Lia pode ir olhando lá as perguntas e se preparando também. Eu vou começar, então, ó, pela Ana Paula Debey. Só que antes da Ana falar, por Londrina, eu vou pedir para a Carla Cordeiro, que é do Compass e que é gestora da Secretaria de Educação de Londrina. Então, só no caso dela, ela pode se estender mais que 30 segundos, 1 minuto, né, e falar o que a gente está fazendo aqui na secretaria. Vai lá, Carla. A Ana Paula, se for falar, abre o microfone, depois é a Zara. A Zara, eu acho. Vai, Carla. Tá sem som ainda. Vamos ver. Agora sim. Bom dia a todos, bom dia, Luiz. É muito prazeroso, né, nas quartas-feiras a gente estar reunido e ter sempre alguém compartilhando com a gente
um pouco do que a gente já vem realizando em Londrina, né? Na verdade, a gente tem feito bastante, né, Luiz? Junto com o Compass, eu sou da Secretaria Municipal de Educação, trabalho com as crianças de 0 a 12 anos, mais ou menos, até o sexto ano, o quinto ano, né? E os adultos, jovens adultos também, que não puderam se alfabetizar até na idade certa. Então, tem a EJA. E nós temos em torno de 45 mil alunos hoje na rede. E é um prazer muito grande falar sobre amor, respeito e compaixão, num momento que é tão preciso, né? É tão necessário, e vem muito a complementar o que a gente já vem feito em Londrina. Então, hoje a gente está com aulas remotas por conta da pandemia, e a gente tem feito um trabalho que vem muito de encontro com que... Eu peguei a fala pela metade, eu vou depois assistir tudo, mas o pouco que eu pude ouvir, né, trazer esse tema tão importante, que a gente fala de respeitar a vida, de estar mesmo presente no dia a dia, né, com as nossas crianças. Então, sempre muito bem-vinda, e gostei bastante. Vamos ver se a gente consegue nos reunir e trazer também para a Secretaria de Educação um dia, que é uma fala muito importante mesmo para que a gente possa estar desenvolvendo isso. Agradeço, Luiz, agradeço a toda a equipe, né, do Compass, que tem se empenhado bastante também, e que a gente possa realmente levar cada vez mais essa cultura de paz para dentro das famílias, né, que é o foco que a gente tem trabalhado muito hoje. Com as aulas remotas, a gente consegue levar um pouco para a família, não é mais só a criança, né? Então, a gente tem conseguido fazer muito isso através das aulas remotas. Luiz? Ok, Carla, obrigado. Então, gente, por favor, vamos pensar aí nos 30 segundos, no máximo 1 minuto, né? Nem isso, porque senão não dá para todos de fora falar. A Ana quer falar? Se ela abrir o microfone, senão a Zara, eu não sei se estou falando certo, a Zara Goldzar, né? Elas não abriram o microfone? Não querem falar? Ana? A Zara? Oi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. É sempre um prazer estar aqui participando, a minha segunda participação. E estou adorando os convidados. Parabéns pela oportunidade de estar trazendo a todos essa riqueza de informações. Eu fiz uma pergunta no chat para não ocupar muito tempo. Eu sou de Campinas e eu dou aula de yoga terapia para a terceira idade. Então, o meu aluninho mais novo tem 75 anos. Sim, e a gente faz assim uns trabalhos muito bacana com integração, com essa questão da cultura da paz, né? Com essa sabedoria que eles têm depois de tantos anos de vida. Então, é um trabalho muito lindo. E eu estou adorando desfrutar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Um beijo a todos e um ótimo dia. Obrigado, então. Vamos ver Obrigada. se a Cíntia Moreira quer falar. Depois o Euclides de Londrina, eu vou pular, e vai o Fribeiro Ribeiro. Aí já pode abrir o microfone, o Fribeiro. Cíntia, por favor. Olá, bom dia. Eu sou Cíntia, sou professora de arte, trabalho em Jacareí, São Paulo. Ano passado fiz o curso de diálogos com a Lia. Foi uma experiência maravilhosa. Estou emocionada, estou feliz. Eu faço parte do Núcleo Viva Paz de São José dos Campos e a gente faço parte, dentro da educação do Estado, do programa de cultura de paz. E é um prazer estar aqui. Eu ainda não tinha conseguido entrar nos outros encontros. Estou feliz. Muito obrigada pela oportunidade. Gratidão mesmo, Lia. Gratidão pelas palavras. Foi lindo. Obrigado, Cíntia. Então, eu vou passar para o Fribeiro.
depois eu vou pular o Gustavo, aí a Jamile. Então, a Jamile pode ir deixando o microfone do jeito, o Fribeiro, o Ribeiro. Quem quer fazer pergunta, faz no chat, para a gente ganhar tempo, depois a Silvia vai ler. Vai falar Ribeiro, está escrito aqui. Senão, vou passar para a Janine Soares. Não sei se o Fribeiro está abrindo o microfone. Janine, abriu. Vai você, Janine. Depois da Janine é o Jorge. Bom dia, meu nome é Janine, eu sou juíza de direito aqui no estado da Bahia, na Vara Crime da Comarca de Poções. Me identifico mesmo como pacifista. A gente trabalha com a cultura de paz integrada à segurança pública através do projeto Coração de Tinta. Eu mandei a pergunta também para a Lia, que eu gostaria que ela comentasse um pouco sobre essa construção de paz a partir da integração com as forças de segurança pública. Muito obrigada, a fala foi extremamente inspiradora. Obrigado pela sua presença e pela sua fala. Então, o Jorge Chiosa e depois a Josiane. A Josiane vai preparando ali o microfone. Jorge, você vai falar? Bom dia, eu sou a esposa do Jorge Chiosa, sou discípula da Cíntia, por trabalhar na diretoria de Jacareí como professora, e ela me convidou hoje, e eu estou muito feliz pelo convite e pelo que eu estou vendo e assistindo. Muito obrigada e bom dia. Obrigado. Josiane, depois da Josiane vai ser a Marion. Fala, Josiane. Tá bem, bom dia. Eu sou a Josiane, eu sou enfermeira na atenção primária aqui no município de Londrina. É a segunda participação no grupo. Quero agradecer, assim, imensa gratidão pelos temas que têm sido abordados. Eu acho que questão de respeito à vida, né, de convivência e em sociedade, engloba tudo, né, família, colegas de trabalho, enfim. É um tema extremamente importante, muito sensível, a meia fala da professora Lia, né, que orgulho, né, ter uma pessoa assim, falando, né, nessa dimensão de respeito, e eu agradeço. Obrigada. Nós que agradecemos você. Então, estou pulando aqui a Leozita, que é do Compás, a Lília, a Cidinha, né, que são as nossas conselheiras, para a gente dar a palavra para a Marion. Depois é a Miriam Santana. Miriam, prepara o seu microfone. Vai, Marion? Seu microfone está aberto. Alô, Marion? Não, eu não estou ouvindo ela. Vocês estão ouvindo ela? Não. Sim. Agora eu ouvi. Não. Não dá para ouvir, Marião. Não sei o que é. Está aberto o microfone, mas não sai a voz, infelizmente. Luiz Fribeiro é a nossa amiga Débora, de São José dos Campos. Vamos ver se ela pode falar. Aqui. Ela está sem imagem. Tem imagem? Tem som, né? Marião. Mas acho Tem que som. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Não é sempre que eu consigo participar, mas foi muito boa a discussão. Eu coloquei uma pergunta no chat também. Sou aqui de São José dos Campos, do Núcleo Viva a Paz, junto com a Cíntia e o pessoal de Jacareí também. Obrigada. Ah, tá. Ela falou lá de cima, né? Tá. Bom, a Marion eu não sei, eu não ouvi o som. Miriam Santana, se você quiser escrever, Marion, Miriam, depois da Miriam Santana é a Miriam Vilela, aí você pode abrir o microfone, Miriam Vilela. Fala, Miriam Santana. Bom dia a todos. Meu nome é Miriam Santana e sou coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Trabalho com a doutora Janine, né, que se apresentou agora há pouco, um projeto Coração de Tinta, um projeto fantástico, no qual nós temos muito orgulho de apoiar aqui no Tribunal de Justiça. E eu fiquei muito contente com a fala, né, falar sobre a diferença de respeito e obediência é fundamental. Foi um momento realmente enriquecedor e eu estou muito grata. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, nós que agradecemos. Então, a Miriam agora é a Pedro, porque a Neuza é de Londrina, Pedro, depois é a Rosiane Albuquerque. O Pedro vai fazer uma fala?
se ele abrir o microfone. Se não, vou passar para a Josiane. Rosiane, por favor, pode falar. Bom dia, sou Rosiane, trabalho na Palas Atena e é a primeira vez aqui que eu estou acompanhando. Obrigado. Então, agora eu vou passar para a Salete Aquino. Bom dia a todos. E é uma alegria sempre rever a Lia, nossa, meu coração está pulando de alegria mesmo. A gente se conhece há 20 anos, que a Lia teve um papel preponderante no início da URI aqui no Brasil, da Iniciativa das Religiões Unidas. E essa batalhadora pela paz me contagia a cada momento, eu estou fortalecida. Eu escrevi uma pergunta no chat, não sei se ficou clara aí, se apareceu, porque não aparece para mim, mas eu queria saber seu posicionamento em relação às manifestações que estão acontecendo no Brasil pela democracia e contra o racismo. Um beijo especial. Muito obrigada, Salete. Muito obrigada. Valeu, Salete. Eu vou passar para a Zilma. Parece que a Marion mudou de aparelho. Você mudou? Se você agora, é isso, Marion, ou não? É isso. Posso Opa, me apresentar? fala então. Pode. Bom, eu sou a Mário, então, de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. Eu trabalho com justiça restaurativa na Secretaria Municipal de Educação e nós temos um programa municipal que se chama Restaura Novo Hamburgo. Muito obrigada, é a segunda vez que eu estou conseguindo participar. Ok, sim, que bom que você voltou. Eu lembro outro dia você participando. A Zilma Maria dos Santos vai fazer uma fala? Olá. Eu sou Zilma, falo de Maceió, Alagoas, não é? Muito grata, Lia, estou emocionada, viu? É um prazer imenso participar todas as quartas-feiras com vocês. Gratidão profunda por este momento. Muito obrigada. Ok, então, olha, 9h10, conseguimos aí a maior parte das pessoas de fora falar, nós como somos anfitriões, recebemos, né, tem o pessoal de Londrina fala bastante, mas agora eu vou passar para a Silvia ler as perguntas que imagino que o pessoal fez no chat, né, Silvia? Eu não estou acompanhando o chat, aí a Silvia poderia ler as perguntas. Basicamente, as perguntas foram respondidas, não vi, ou talvez tenha me passado, mas a questão que a Janine coloca, pedindo a Lia que fale um pouquinho mais sobre cultura de paz a partir da segurança pública. A Lilian nos pede para falar um pouquinho sobre harmonia. Talvez estejam conectadas. Aí, depois eu passo outra que tem eventualmente escapado aqui. Tem a da Salete, né? A Salete, de Brasília. A da Salete agora pergunta sobre as manifestações no Brasil e no mundo. Ok. Então, Lia, você quer retomar a palavra e colocar essas... Com muito prazer, não é certo? Sobretudo depois da inspiração que vocês me ofereceram. Trabalhando na Secretaria de Educação com Justiça Restaurativa, outro, não é certo, na área da enfermagem, da saúde, outro ainda, não é certo, nos movimentos do Viva Paz de São José dos Campos, na Bahia, na Justiça Restaurativa na Bahia, trabalhando Salete Aquino, na URI, naquilo que se foi, não é certo, consolidando como a unidade das religiões, ou aquilo que também nós conhecemos como diálogo interreligioso, tão importante, às vezes, não tão, não é certo, compreendido. Não é que, em última instância, se quer descaracterizar as religiões, as tradições espirituais ou as tradições de matriz, não é certo, oral. Não é descaracterização. Pelo contrário, é potencialização. Quando cada pode contribuir na compreensão do sagrado a partir do horizonte que está vendo,
sin dúvida todos nos enriquecemos. Todos nos enriquecemos. E voltando à questão de respeito à vida, vejam que a regra de ouro, aí onde conflui o saber de todas as culturas, a regra de ouro é muito clara. Trate ao outro como você gostaria de ser tratado. A gente sabe que ante uma ofensa, ante uma humilhação, ante um desrespeito ostensivo, no sentido de desqualificação de minha pessoa, eu me sinto mal. Simplesmente eu percebo, meu corpo percebe. Eu mingo minha condição de ser. Então, lembrar que é o que acontece com a gente e jamais, jamais ser agente dessa condição para um outro. Por favor, é um compromisso diário. Eu costumo dizer, é um compromisso que temos que fazer todo dia, o dia todo. Por quê? Simplesmente porque eu tenho hábitos comportamentais, eu tenho reações impulsivas, eu tenho memórias ancestrais, eu tenho um cérebro lá atrás, reptiliano, que não consegue, no seu impulso, medir as consequências do ato. É apenas com este outro cérebro mais novo, mais novideiro, no contexto da vida, o lóbulo frontal, que eu consigo deter esse impulso que me vem de aí atrás e dizer, Lia, isso não. Lia, respire, respire. E aí me vou educando, aí me vou construindo, aí vou modelando uma presença que seja amigável dentro deste mundo. Então, todas estas questões tão maravilhosas que vocês foram colocando e contribuindo, e nesse sentido, ampliando nosso repertório de compreensão do que seja cultura de paz, vou para aquilo que a Janine vai colocar e que já tinha sido, não é certo, levantado sobre a questão de cultura de paz e segurança pública. Esta experiência foi uma experiência muito interessante e extremamente novideira para a época. Se mal não me lembro, isso aconteceu em um programa de 1998 que fizemos com a Secretaria da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O programa vai replicar-se 2 anos depois com a polícia do município, não, a polícia comunitária do município de São Paulo. Em que constituiu? Constituiu em vídeos, naquela época, por favor, não eram lives, eram vídeos, não é certo, programados, eram 6 vídeos, nos quais se começava por que é aquilo que chamamos biologicamente uma herança da violência. Porque, infelizmente, muitas vezes justificamos nossa violência dizendo que a gente herdou isso dos animais. Então, a primeira aula, primeiro vídeo, desculpem, era, não é certo, promovido por um médico especializado em biologia. Segundo vídeo, esses estudos antropológicos. Nós vemos em todas as culturas níveis abusivos de violência que justifiquem hábitos comportamentais dentro de nossa espécie. Concretamente, há culturas, existem culturas, houveram culturas que não fizeram da guerra um instrumento de afirmação de sua identidade. Terceiro vídeo, já na área da psicologia, quais são os impulsos e os mecanismos primeiros que muitas vezes criam reações
ou cria manifestações de negação da dignidade do outro, que há dentro da psicologia. E aí vamos a ter, hoje, um manancial de estudos, gente. Nós temos trabalhos preciosíssimos, por exemplo, na teoria do apego. Na teoria do apego, com pesquisadores contemporâneos, quanto podem ser Horowitz e Bartolomeu, dois grandes pesquisadores, nos vão falar da importância das variáveis que constituem a aprendizagem do 0 aos 6 anos. De 0 a 6 anos, a gente vai tirando, por assim dizer, uma radiografia de onde estou. Que é isto? Chamado, não é certo, sociedade. Que é isto chamado família? Eu vou tirando conclusões de como, aspas, sobreviver dentro desta estrutura. E aí se vão criando os tipos de apego. Gente, tem trabalhos preciosíssimos a respeito, também, não é certo, aqui na área do C de Sapiência, que trabalhou muito, não é certo, com a PUC de São Paulo, com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, criando as biografias, os relatos biográficos de jovens que estão dentro das unidades, hoje chamamos da Fundação Casa. Naquela época se chamava FEBEM. Qual era o contorno familiar? Qual era o entorno nos primeiros anos, não é certo, de vida? Desnecessário dizer que em famílias disfuncionais, onde existiu abuso, onde existiu violência, onde existiu disparidade comportamental em termos psicológicos, aquilo que chamamos ciclotimia, humores variáveis, nós vamos a ter a incidência de uma personalidade que vai buscar muitas vezes sua autoafirmação através da força, através da violência. Trabalhos preciosíssimos. Depois fomos para o recorte filosófico. Que é violência filosoficamente? Em grande parte, podendo nutrirmos de Hannah Arendt, é uma referência importantíssima, do professor Jean-Marie Miller, que ainda está vivo, não é certo? E foi um objetor de consciência, um francês, um objetor de consciência quando se negou a ir para a Argélia, quando a Argélia, não é certo, estava pedindo sua independência para sufocar os movimentos justamente de manifestação, de expressão. Tem um livro preciosíssimo quando vai falar os princípios, fundamentos, não é certo, da violência. Hoje tem muito também material produzido por, seja organismos das Nações Unidas, seja por departamentos independentes de movimentos, desde já, não é certo, pacifistas. Terminava, não é certo, o processo. Com violência da cultura de paz dentro, não é certo, de os sistemas, não é certo, de segurança, dentro das polícias. E tudo isso culminou com uma redação que tinha todos esses conteúdos, que por escolha deles mesmos, terminou sendo uma frase de Gandhi: a violência é a arma dos covardes. Foi tão inusitado isso, e envolveu um número tão expressivo de policiais. Se mal não me lembro, chegaram a ser 60.000 policiais de todo o estado de São Paulo, que a revista Veja terminou publicando 8 páginas, justamente com esses conteúdos. Por favor, eu não poderia, isso se desdobrou também na Polícia Civil.
cada una teve seu recorte, y eso continúa haciéndose, ¿no es cierto?, en diferentes ámbitos. Si ustedes entran no site da Palas, hay una parte que dice proyectos, ¿no es cierto?, socioeducativos. Ahí ustedes van a encontrar, así me atrevo a decir, centenas de proyectos que se implementaron en diferentes espacios. Eso con referencia a lo que estaban, ¿no es cierto?, preguntando sobre interfase, cultura de paz y segurança pública. A Salete, ¿no es cierto?, tenía manifestado, tenía expreso una pregunta a respeito de cuál es mi visión o cuál es, ¿no es cierto?, mi opinión sobre las manifestaciones de rua pelo Brasil, pela democracia y contra el racismo. Sin sombra de dúvida, eu vejo isso como algo extremamente promissor, siempre y cuando no termine en un evento emocional. Es muy importante esto, gente. Es muy importante. Martin Luther King ya tenía iniciado todo un movimiento de educación para erradicar, ¿no es cierto?, o racismo en los Estados Unidos. Termina, ¿no es cierto?, morrendo, asesinado, ¿no es cierto?, Martin Luther King, y los movimientos después terminaron minguando. Y hoy estamos retomando nuevamente sobre inspiración, porque ustedes vieron que muchas manifestaciones tienen el rostro de Martin Luther King. Estaba, ¿no es cierto?, a fotografía, ¿no es cierto?, de Martin Luther King en muchas das expresiones o los murais que acabaron haciendo en diferentes ciudades de los Estados Unidos, mas tenemos que entender, gente, cultura es proceso. Si queremos mudar los valores de una cultura, si entendemos que los valores de aquello que está siendo nuestro presente no son ni saudáveis, y disculpen que yo siempre utilice esta expresión, ni saudáveis, ni desejáveis, vamos a tener que semear otro repertorio, y eso es proceso, eso no es evento, eso no es evento, eso puede ser muy bien un llamado inicial da consciência, mas agora temos que dar continuidade. E para dar continuidade, eu tenho que sustentar cognitivamente o processo. Não posso sustentá-lo apenas a partir da emoção. Todos nós nos comovemos quando vemos essa meninada, essa juventude, não é certo, ajoelhada durante praticamente, não é certo, 8 minutos em cidades inteiras, não só dos Estados Unidos, mas também da Europa. Todos nós, não é certo, nos comovemos. Mas eu tenho que fazer desse comover um caminho pedagógico capaz de mudar meus comportamentos. Não apenas o dos outros, meus comportamentos. Isso é processo. Então, insisto, é interessante a condição da emoção. Desperta, comover, não é certo, para frente. Mas tenho que necessariamente dar um passo além. Tenho que tornar isso um programa de cidadania. Tenho que tornar isso um programa de autoconstrução. Para fora e para dentro, para fora e para dentro. Como eu estou metabolizando esse processo? Com referência a outra pergunta, o Frederico disse, tenho pensado muito em quais necessitados, não é certo, um atendimento para que a população, apesar de ser um número pequeno, representantes, bandeiras antidemocráticas, gostaria de ouvir a Lia. Não podemos ser ingênuos.
a história da humanidade, não é certo, já experimentou muitos formatos para gerir o coletivo. Tivemos teocracias lá no Egito, tivemos monarquias hereditárias, tivemos tiranias, tivemos anarquias, desde já, não é certo, tivemos totalitarismos. Estamos en una experiencia democrática que ya aconteció lá en Atenas por un periodo muy corto de tiempo. Damos una experiencia democrática representativa. Todo indica que ella no da conta ni dos conocimientos, ni da dinámica social dos povos. Estamos comenzando a migrar para una democracia participativa, na qual o cidadão não se satisfaça simplesmente em exercer a condição de voto, seu direito a votar, eventualmente cada 2 anos, não é certo, cada 4 anos. Não. Nós estamos construindo um município ao qual pertencemos. Nós participamos da dinâmica, e vou utilizar uma palavra que vocês utilizaram, harmônica de anseios e aspirações. Mas para isso eu tenho que criar um espaço de escuta, porque os anseios e as aspirações de um jovem de 16 anos não são os anseios e aspirações de uma pessoa nos seus 75 anos. Aquele ao qual uma de nossas colegas está dando aula de yoga. São anseios diferentes, são horizontes diferentes, são espaços de compreensão diferentes. Eu tenho que criar condições de escuta e tenho que encontrar, justamente a partir de um aprofundamento na escuta, encontrar as vias em que tudo isso possa conciliar-se em um projeto comum. Por quê? Porque, como diz o provérbio africano, para ir longe, temos que ir juntos, temos que ir acompanhados. Maravilhoso. Muito bom. Emendar. Desculpe, Luiz, estou pensando. Eu sei que eu sei que ficaram, Luiz, muitas perguntas que Guilherme Soares, que está me acompanhando muito generosamente aqui nesta transmissão, ele tomou nota, ele me foi passando papelzinhos com todas as perguntas. Eu me comprometo, por favor, não em um tempo curto, porque a gente tem uma agenda muito pesada, apesar do distanciamento social. Temos muitos compromissos. Mas eu realmente necessito, vou responder estas perguntas, Luiz Galhardo, e tão logo estejam disponíveis, eu encaminho para vocês. E também, necessito, pediria, por favor, Luiz Cláudio, se distribuir para todos os presentes. Desculpem o tempo, foi um pouquinho curto para tanta exuberância de reflexões. Desejo a todos de coração, dias saudáveis, dias promissores, dias de um convívio, seja dentro de uma família, dentro de uma equipe de trabalho, de um convívio respeitoso. Muito bom, Lia. Obrigado pela sua vinda aqui, por ter aceitado os convites, né? Sempre uma alegria imensa. Então, nós vamos terminando, mas para fazer o fecho, eu só queria... A Cidinha me pediu para mostrar, eu mandei para você pelo correio o dadinho da paz. Lembro, muito bem. 2000, né? Nós colocamos as palavras do manifesto, a trilha vai fazendo toda uma referência, está tudo no nosso site, temos recebido outras escolas de outros estados, pode baixar, pode usar, é um material pedagógico, né? Maravilhoso. Belíssimos dias pela frente.
Então, como você tem que sair, né? Você tem que fazer outra teleconferência, eu vou pedir que quem aí escreveu, a gente abre os microfones e nós vamos encerrando, a Lia já até se levantou ali. Vocês podem abrir o microfone, porque quando vocês abrem o microfone e falam tchau, lá no YouTube vai aparecendo o rostinho de vocês, vai pipocando. Fica tudo na tela, mas vai aparecendo. Então, pode abrir, pode falar tchau, cada um, todos juntos. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Gratidão. Tchau. Obrigada, Lia. Foi maravilhoso. Viva a paz! A paz e a harmonia. Tchau. Boa semana a todos. Tchau, pessoal. Boa Até semana. a próxima quarta-feira. Todos aqui. Tamo junto! Tamo junto, meio longe, mas tamo junto. Para o norte, ó. Gratidão por esse momento. Tchau, gente. Gratidão pela oportunidade. Um abraço para Maceió, que eu tenho uma tia que eu amo muito em Maceió. Um abraço para Maceió. Obrigada, querida.